Bom dia, pessoal. Hoje vamos dar continuidade à nossa aula, ao nosso curso, e hoje vamos desenvolver uma nova parte da nossa aplicação. Ou seja, vamos continuar a página de estudantes, porém desenvolvendo agora um dialogue. Por que isso? O que é que nós queremos desenvolver? Nós queremos desenvolver esse botão aqui que está em vermelho. Para recapitular, aqui na parte de cima nós temos a nossa navbar, nós temos o filtro de busca aqui, nós temos a tabela, porém nós não temos esse botão aqui em vermelho. Isso eu falo se acessarmos o nosso site, né? Deixa eu abrir aqui o navegador. Se acessarmos o nosso site, nós temos o filtrar aqui, porém do lado nós não temos esse botão de cadastrar, e é ele que vamos estar fazendo agora. Qual a intenção ao realizarmos ele? Nós queremos que esse botão, ao selecionar ele, ele expanda para uma nova janela, ou seja, quando clicar, ele vai abrir em cima da tela mesmo, como se fosse aqui, deixando o fundo preto, por exemplo, uma nova janela, onde nós vamos colocar os dados necessários e assim poder clicar em, não sei, confirmar, para poder cadastrar um novo estudante. O nome desse componente é Dialog, como nós vimos aqui. E o link para ele está no material de apoio, porém esse aqui. E aqui um exemplo de como nós podemos utilizar. Aqui eu estou no Shadescan UI e aqui um exemplo do Dialog. Esse exemplo aqui é de editar perfil. Ao clicar, ele deixa o fundo claro, no caso deixa o fundo escuro, como se estivesse com sombra, e aí abre um formulário para que possamos então colocar as novas informações, nesse caso, editar. Bem, para isso nós precisamos, claro, baixar o Dialog, colocar esse componente. Como já sabemos, vamos selecionar, npm, copiar, vamos abrir o nosso terminal e vamos colocar npx, shadcn e adiciono. Apenas para lembrar, eu estou usando esse terminal aqui porque o terminal do VS Code, deixa eu abrir, estamos utilizando, cadê ele? Novo terminal. Esse daqui está sendo utilizado para rodar o npm run dev que demos lá no início. Cadê? npm run dev. Sei que podemos utilizar um outro, porém por preferência prefiro utilizar um terminal externo. Perfeito. Conseguimos baixar. Perfeito, baixamos. E agora, para poder montar o dialog, vamos fazer o seguinte. Como ele é um dialog dos estudantes, vamos aqui dentro da pasta da página estudantes, criar uma nova pasta. E essa pasta eu vou chamar de dialog, o nome do componente, cadastrar, cadastrar estudantes. Estudante, na verdade. A gente cadastra um por vez. Perfeito. Feito isso, eu vou copiar o nome dessa pasta, vou dentro dela criar um arquivo, que é o nome dela.tsx. Não é preciso necessariamente ser o próprio nome da pasta, estou fazendo só para poder organizar, deixar organizado. Beleza. Aqui nós vamos ter o nosso, ao abrir lá o navegador, nós vamos ter o nosso dialog e dentro dele vamos ter um formulário. Para utilizar o dialog, ele fala aqui o que é que precisamos, né? Eu vou copiar esse código que ele dá aqui, como exemplo, e vou copiar esse código aqui também. Perfeito. Código copiado, vamos adicionar esse código aqui dentro do nossa page, porque é aqui que nós queremos, no caso, na nossa tabela, né? Porque ele faz parte da tabela, pois é aqui que nós queremos que tenha essa opção justamente para poder realizar o cadastro. Então, para isso, nós vamos, em primeiro lugar, na verdade, fazer o import do dialog cadastrar estudantes. Tive que pausar por conta do meu cachorro, mas voltando aqui, nós temos que realizar a importação desse dialog que nós criamos aqui, né? Então, vamos dar um import. Qual o nome? Eu vou só copiar aqui. Prontinho. Import dialog estudante from. Vou botar arroba barra
né, app. Na verdade, como ele está na mesma pasta, a gente pode fazer assim: dialog cadastrar estudantes barra dialog cadastrar estudante, porque ele está na mesma pasta que aqui. Perfeito. Import ela estudante. Ah, claro, eu não estou retornando isso, né? Eu preciso retornar. Então, o que eu vou fazer é criar simplesmente uma função, né, para isso, só para a gente ter acesso. Export default function. Eu vou chamar de dialog cadastrar estudante, onde por enquanto eu não vou receber nenhum argumento. E a única coisa que eu vou fazer é retornar isso daqui. Vou copiar isso, colocar aqui. Perfeito. Esse erro que estava aqui, ele saiu. Eita. Perfeito. Agora o que nós queremos fazer, uma vez que já importamos ele, nós queremos simplesmente colocar ele no nosso código. A gente precisa achar um local para poder deixar ele, para que ele sirva como naquele nosso exemplo, né? Deixa eu abrir aqui. Queremos que ele fique aqui no canto, na extremidade. E para isso, nós vamos criar uma div. Cadê? Vamos, na verdade, primeiro localizar onde nós queremos. Nós temos um input aqui. Esse input é o da busca. E do lado dele, nós queremos criar uma outra div. Eu vou criar aqui uma div onde vai ter o nosso dialog cadastrar estudante. Perfeito. Apenas para deixar certo, vamos a margem certa, no caso, ml alto. Perfeito. Com isso, já é para voltarmos para a nossa página e ver ele lá. Perfeito. Está aqui open, não está estilizado, na verdade ele não faz nada, mas ao abrir, ele vai abrir o modelo que ele nos entregou aqui. Ele pergunta se estamos com certeza, mesma coisa aqui, e aí nós podemos fazer as operações que realmente queremos fazer. Dito isso, vamos começar o desenvolvimento agora de verdade do nosso dialog, para que ele tenha a funcionalidade que queremos, que é realmente cadastrar um novo estudante. Bem, para começarmos, a primeira coisa que vamos fazer é começar o desenvolvimento do formulário, a fazer o nosso formulário, né? O que nós queremos cadastrar. Para isso, nós vamos começar a utilizar a biblioteca chamada Zod. É essa biblioteca que vamos utilizar para poder desenvolver, para poder, na verdade, validar o nosso formulário. O link dela, deixa eu abrir o navegador, eu vou deixar também no material de apoio. A primeira coisa que vamos fazer é importar ela. Abrir o VS Code e vamos também importar ela. Ela vai dar o erro porque ainda não adicionamos ela em nosso projeto. Para isso é muito simples. Na própria página web do Zod, nós temos o código que ele disponibiliza, npm install Zod. Então vamos abrir um terminal e vamos baixar npm install Zod. Perfeito, ele baixou. Vamos voltar no nosso código e esse erro ele saiu. Temos que baixar temos que ter o Zod Resolver também, na verdade. Para isso nós vamos abrir o nosso terminal novamente e vamos instalar duas novas dependências, que é o React Hook Form e o @hookform resolvers. Dando Enter, ele vai começar a baixar. Perfeito, baixou. Finalmente, não temos mais erros. Beleza, vamos começar então a desenvolver o nosso formulário. Vocês precisam, na verdade, fica a sugestão, né, de vocês abrirem a documentação, darem uma olhada, porque há muitas formas, bastante até mesmo complexas que eu falo, não difíceis, mas possibilidades de validação que não vamos explorar nesse curso e que no dia a dia são muito úteis. Porém, partindo para o desenvolvimento em si, o que nós vamos fazer? Temos um padrão a seguir, né? Antes da nossa função, vou minimizar ela, nós vamos criar uma constante, por exemplo, chamada form esquema, que é como se fosse o esquema do nosso form. Nós vamos chamar z, que é a nossa biblioteca, e vamos criar um objeto a partir dela. Criando um objeto, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas,
perdão, chaves, vamos dar Enter. Aqui dentro nós vamos colocar como se fosse as constantes não, as variáveis que nós queremos cadastrar, no caso os atributos do nosso elemento, do nosso estudante. Os atributos eles estão aqui em page, ou seja, nós queremos nome, matrícula, CPF e e-mail. Vou copiar isso daqui, dialog, vou colocar aqui embaixo. Perfeito. Ou seja, o primeiro é um nome. O nome ele é um Z, no caso, como nós queremos validar, nós vamos falar que ele é Z do tipo string, abre e fecha. Eu quero que o nome seja válido somente se o usuário escrever pelo menos 2 caracteres, ou seja, o mínimo são 2 caracteres. Caso não, a mensagem deve ser exibida uma mensagem de erro. Vou falar message, vou colocar o nome deve ter no mínimo 2 caracteres. Perfeito. Vírgula, vamos para o próximo. Matrícula. Eu vou só copiar isso daqui, colar aqui embaixo. A matrícula vai ter no mínimo 4 caracteres, por exemplo, ou melhor, 6, vou botar 6. Vou falar. A matrícula deve conter no mínimo 6 caracteres. O CPF, a mesma coisa, porém o mínimo será 13. CPF e vamos colocar uma mensagem. O CPF deve conter entre 13 e 14 números, isso contando já com ponto, com traço. E por fim, nós teremos o e-mail. O e-mail ele vai ser também um string, só que a validação dele vai ser um pouco diferente. Para validações particulares ou até mesmo customizáveis, nós utilizamos o refine ou então o super refine, que nos dá uma liberdade ainda maior. Nesse caso é simples. Nesse caso queremos só validar se o e-mail ele tenha os componentes necessários, o arroba, o ponto, essas coisas. Para isso, nós temos uma função que resolve isso. Na verdade, eu fiz uma função rápida, onde ele vai verificar os caracteres para ver se esses valores estão lá. Se sim, ele vai retornar verdadeiro. É esse código aqui. Esse código vocês podem copiar do GitHub. Com isso, o que vamos fazer? Nós vamos dar um refine, vamos trabalhar com um valor, e eu vou chamar essa função isEmail, passando justamente esse valor, esse value, que nós colocamos aqui. Logo em sequência, nós também queremos que tenha uma mensagem de erro, caso isso seja falso, né? Então, a mensagem de erro vai ser o e-mail inserido é inválido. Perfeito. Finalizamos, vou subir aqui. E o nosso formulário ele está criado, ele está pronto e ele está, sim, já validado. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a isso e vamos desenvolver os campos que vão coletar esses dados para que nós possamos utilizar esse formulário.